Este vídeo é uma breve análise da ação Verizon. Para tal, vamos analisar vários parâmetros da empresa e, por fim, tentar chegar a um valor aproximado ao valor justo da ação e compará-la ao preço atual. Vamos analisar os seguintes parâmetros: crescimento, dividendos, património e endividamento, lucro, número de ações em circulação e, por fim, o preço. Mas primeiro vamos a uma breve introdução da companhia. A Verizon é uma sociedade estadunidense especializada em telecomunicações. Tem mais de 200 milhões de clientes espalhados por todo o mundo e em 2020, tinha aproximadamente 94 milhões de conexões de retalho sem fio, 7 milhões de conexões de banda larga e 4 milhões de conexões de vídeo por cabo. É parceira da Yetcom Communications, tem parcerias estratégicas com a Mastercard e o Project Keeper. Foi fundada em 1983 com o nome de Bell Atlantic Corporation, e só em 2000 passou o nome para Verizon. Crescimento. A Verizon apresenta em média um crescimento dos lucros por ação de 8,5% ao ano nos últimos 5 anos. A receita bruta aumentou de 130 mil milhões em 2016 para 134 mil milhões em 2021, tendo subido em média 0,5% ao ano neste mesmo período. Por sua vez, o lucro líquido aumentou de 14 mil milhões para 22 mil milhões neste mesmo período. Por último, o fluxo de caixa livre aumentou de 16,25 mil milhões para 21,5 mil milhões nos últimos 5 anos, e foi em média 18 mil milhões ano. Dividendos. Com uma taxa de dividendos de 4,76%, a empresa distribui pelos seus acionistas cerca de 6,36 mil milhões ano. Se compararmos este valor com a média do fluxo de caixa livre dos últimos 5 anos, 18 mil milhões, podemos ver que os dividendos apenas consomem cerca de 1/3 dos fluxos. A companhia pode usar o excedente para várias outras coisas, como por exemplo recomprar ações, pagar dívida, reinvestir nela própria, ou fazer aquisições. Património e endividamento. Os ativos totais são de 353 mil milhões, e o total de passivo de 276 mil milhões. Subtraindo estes valores, temos o património líquido da empresa, 77 mil milhões de dólares em 2020. Os ativos correntes são de 40 mil milhões, e os passivos correntes de 41 mil milhões. Se dividirmos a dívida total da empresa sobre a média do fluxo de caixa livre dos últimos 5 anos, os tais 18 mil milhões que calculámos anteriormente, vemos que a empresa irá demorar mais de 15 anos a conseguir pagar toda a sua dívida com o fluxo de caixa livre que gera. Sendo que para mim este valor deve se manter abaixo dos 5 anos, considero a Verizon uma empresa com um nível de endividamento bastante elevado. Para além disso, os ativos correntes são inferiores aos passivos correntes, significa que a empresa pode ter dificuldade em pagar as dívidas que tem no curto prazo. No entanto, em negócios deste setor, é uma prática comum as empresas terem os passivos correntes superiores aos ativos correntes. Lucro. A Verizon, nos últimos 5 anos, sempre apresentou lucros, e teve um retorno sobre o investimento de 8%. As margens de lucro bruto e líquido são de 23% e 8% respectivamente. Número de ações em circulação. As ações em circulação aumentaram de 4,07 mil milhões em 2016 para 4,14 mil milhões em 2021, representando em média uma variação de mais 0,33% ao ano. Preço. Atualmente a empresa apresenta uma capitalização de mercado de 134 mil milhões. O lucro por ação atual é de 5,3 dólares por ação. Dividindo o preço atual da ação por este valor, temos um preço sobre o lucro de 10. Por fim, para termos uma ideia do valor justo da empresa, podemos dividir o preço total da empresa pela média do fluxo de caixa livre dos últimos 5 anos, que nos dá um múltiplo aproximado de 7,5 vezes. Tendo por base um múltiplo de 20 vezes, à primeira vista pode parecer que a empresa se encontra consideravelmente abaixo do seu valor justo. No entanto, o múltiplo de 20x é apenas um ponto de partida, empresas melhores merecem múltiplos mais altos, e vice-versa. Para além disso, resultados passados não são prova de resultados futuros. Conclusão. Resumindo, a Verizon é uma empresa com milhões de clientes assinados. Apesar de ter múltiplos de preço comparativamente baixos, talvez também tenha as características que o justificam. O alto endividamento e altas despesas em manutenções são duas desvantagens deste negócio. As margens de lucro, tanto líquido como bruto, são também relativamente baixas, e o retorno sobre o investimento também não é exceção. Os dividendos pagos talvez sejam o ponto mais favorável desta cotada. Espero que tenham gostado desta análise breve e simplista. Os números usados são valores arredondados, e as opiniões dadas são apenas a minha perspectiva pessoal, não se trata de nenhuma recomendação. Deixem sugestões nos comentários de ações que gostavam que fossem analisados nos próximos vídeos. Obrigado por assistirem e bons negócios.